Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje falaremos sobre estudo do domínio de uma função. Lembrando que em toda função a gente tem três conjuntos básicos: domínio, contradomínio e o conjunto imagem. Nessa aula nós vamos nos dedicar a estudar o domínio. Vamos acompanhar aqui no quadro? Bom, anteriormente esse desenho foi mostrado para vocês aqui, que é um desenho que resume o que é uma função, o que uma função faz. A gente pode comparar uma função com uma máquina de gerar valores, na qual a gente vai inserir os valores de x e como saída nós obtemos os valores de y. Lembrando que esses valores de y estão em função de x. Todos os valores de x, eles pertencem a um conjunto que é chamado de domínio, o domínio da função. Obviamente, se é uma função de a em b, o domínio é o primeiro conjunto, o conjunto A. E aqui a gente tem o conjunto B, que é chamado de contradomínio. É o conjunto de todos os valores possíveis para y, que são os valores de saída da minha função. Lembrando que a gente não precisa ter todos os valores do contradomínio como respostas da minha função. As respostas da minha função, elas entrarão aqui em um subconjunto do contradomínio, que é chamado de conjunto imagem. Agora vamos pensar na seguinte situação. Nós temos funções, que muitas vezes são representadas ali por leis, que nós chamávamos de lei de correspondência, ou de associação, ou lei de formação. Mas dependendo da lei que essa função ela tem, há alguns valores que ela não pode receber, porque ali a gente vai ter alguns problemas. É como se fosse aqui para a nossa máquina determinados valores que não podem entrar na máquina de acordo com a função, porque a gente não vai ter como calcular, ou a gente não tem condições de fornecer uma resposta para isso. Então, o nosso estudo hoje de domínio, ele consiste na gente eliminar essas imperfeições da função, ou mesmo essas impossibilidades que a função possui, tá? Então, só para que você entenda, hoje o nosso estudo de domínio, ele vai se dedicar a especificar qual é o domínio de uma função, e isso consiste em dizer quais valores de x a função pode receber, tá? Automaticamente a gente exclui aqueles que a função ela não pode receber. Assim, a gente tem que considerar alguns problemas que podem acontecer na matemática a fim de eliminá-los na hora da gente especificar o domínio de uma determinada função. O primeiro problema que muitas vezes ocorre, né, e é uma afirmação matemática que nós temos muito importante, é aquela sobre uma fração. Vamos ler aqui que caso que seria esse. Quando a variável aparece no denominador de uma fração, ali a gente tem uma condição que é a seguinte: o denominador de uma fração ele deve ser diferente de zero. Para você que não entendeu, eu vou te ajudar a entender aqui. Suponha que você tenha uma função e a lei dessa função ela é expressa por meio de uma fração. A gente tem ali a presença de uma fração. Esse denominador da sua fração ele não pode ser um número igual a zero. Então, no momento em que eu for especificar o domínio da minha função, eu tenho que garantir que esse denominador ele seja diferente de zero. Não há como a gente fazer uma fração na qual o denominador seja zero, mesmo porque não existe divisão por zero. Isso pode ser verificado na calculadora também. A calculadora nos ajuda a ver esse erro, né, que acontece ao se dividir por zero. Vamos ver isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma calculadora, e se eu fizer a divisão de um número qualquer, por exemplo, 7 por zero, a minha calculadora ela vai me informar esse erro. Não é possível dividir por zero. Então, na matemática, não se divide por zero, e ali a gente evita com que zere o denominador de frações. Um segundo problema que pode acontecer e que a gente vai evitar é um problema com raízes de índices pares. Vamos entender o que seria isso. Quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par, a condição que nós devemos ter é de que o radicando desse radical de índice par deve ser um número maior ou igual a zero, ou seja, ele tem que ser positivo ou nulo. O que acontece aqui? Nós temos uma raiz, né? Esse símbolo da raiz aqui ele é chamado de radical.
O número que aparece dentro de uma raiz, ele é chamado de radicando, e esse valor aqui de fora é chamado de índice. Essa condição ela é específica para o caso de radicais que possuem índices pares. Ela só funciona para índices pares. Então, isso aqui é muito importante. Essa condição, a gente só vai tratar dela no caso de índices pares. De índices ímpares não tem nenhum tipo de problema. O que vai acontecer? O radicando aqui, ele tem que ser um número não negativo. O que seria não negativo? Ele tem que ser ou positivo ou nulo. E a condição ela é expressa por meio dessa forma matemática aqui. Ela tem que ser maior ou igual a zero. Sempre que no meu radical houver um índice par, a gente elimina lá do radicando valores que são negativos. Vamos avaliar também essa condição em uma calculadora. Se eu pego aqui a minha calculadora e faço, por exemplo, um número negativo, menos 3, vou tirar a raiz quadrada desse número negativo. E a minha calculadora já fornece ali um impedimento, entrada inválida. Muito bem. Para o terceiro caso aqui, é um caso onde a gente tem a combinação tanto do primeiro caso quanto do segundo, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar os dois. Tenho que usar as especificações do primeiro caso, que é de denominador, e do segundo, que é de radicando. Aí a condição ela é assim. Este é o caso da reunião dos dois primeiros casos, na qual a gente tem ali uma fração, e nessa fração o denominador tem uma raiz de índice par. Logo, o radicando ele deve ser maior que zero. Vou mostrar essas condições, ou como que se determina o domínio através de um exercício, que é o exercício número 19 da lista 3 de vocês. Deixa eu subir esse exercício aqui. O exercício diz assim: determine o domínio das seguintes funções. Letra A. F de x é igual a 2x menos 1 sobre x ao quadrado menos 9. Vamos analisar qual tipo de problema que essa lei enfrenta. Ela enfrenta um problema relacionado à fração. Por quê? Porque aqui tem um denominador, esse denominador aqui é x ao quadrado menos 9, e pela condição número 1, ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, nós vamos escrever isso, ó. O denominador, x ao quadrado, como nós vimos anteriormente, x ao quadrado menos 9, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Tem que ser um número não nulo. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, esse denominador, mas não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Vamos determinar os valores de x. Essa é uma equação, digamos, de segundo grau. Não é uma equação porque ali tem uma diferença, mas eu posso resolver como se fosse uma equação de segundo grau. Posso fazer uso da fórmula de Bhaskara? Eu posso. No entanto, essa equação ela é uma equação incompleta, e aí a gente tem condições de resolver sem recorrer à fórmula de Bhaskara. Como é que se faz isso? Esse 9 negativo eu vou passar para o segundo membro. Ele é negativo, vou passar a positivo. Logo, nós temos x ao quadrado tem que ser diferente de 9. Tudo bem? Observe que no primeiro membro da minha equação do segundo grau, nós temos um quadrado, x ao quadrado. E a gente não quer saber o x ao quadrado, a gente quer saber o valor de x. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados da minha equação, tudo bem? Então, vou reescrever aqui, ó, x ao quadrado tem que ser diferente de 9. E ali eu vou retirar a raiz quadrada dos dois lados da minha equação. O que acontece? Toda vez que eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, ou raiz quarta, ou raiz sexta, a gente sempre tem que colocar aqui um mais ou menos, tá bom? Esse mais ou menos é porque a gente tem duas possibilidades de respostas. Muitas vezes, quando você eleva um número positivo ao quadrado, a minha resposta dá positiva. E se eu elevo um número negativo ao quadrado, a minha resposta também dá positiva. Então é por isso que a gente coloca esse mais ou menos. Assim sendo, eu posso simplificar aqui a minha raiz com o expoente 2
E assim nós ficamos com x tem que ser diferente, vou colocar o símbolo aqui de diferente, de mais ou menos a raiz quadrada de 9, que vale 3, tá bom? Então, esses são os dois valores que nós devemos excluir do domínio da nossa função. A função ela não pode receber nenhum desses dois valores. Assim sendo, o domínio da função, escrevo dessa forma, d de f, domínio da função, pode ser qualquer valor real, ou seja, qualquer x que pertence ao conjunto dos números reais, desde que esse x ele seja diferente de 3 negativo e 3 positivo. Essa é a condição que nós temos aqui para o domínio da nossa função. Tudo bem? Eu usei aqui o caso número 1. Passando aqui para a letra B, nós temos f de x é igual a raiz quadrada de 1 menos 6x. Bom, esse exercício agora, o item B, ele já entra na segunda condição, que é a condição lá da raiz de índice par. Por que é índice par? Quando você fala raiz quadrada, existe um 2 aqui como índice que está escondido. Então, raiz de índice par. O que nós devemos garantir quando tem uma raiz de índice par? É que esse número que aparece aqui, o radicando, ele seja um número não negativo, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, eu vou escrever isso. Ó. O radicando, que vale 1 menos 6x, deve ser um número não negativo, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a zero. É uma inequação agora, de primeiro grau, e para a gente resolver, nós utilizamos métodos parecidos com métodos de equação do primeiro grau, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 6x negativo para o segundo membro, e assim a gente fica com 1 é maior ou igual a 6x. Esse 6 que está multiplicando, eu vou mandar para o segundo membro dividindo. E assim a gente fica com 1/6 é maior ou igual a x, tá? Aqui nas inequações, nós temos que tomar um certo cuidado na hora de trocar os membros de lado. Por quê? O que acontece? Eu tenho 1/6 maior ou igual a x. Muito bem. Eu quero escrever ao contrário, eu quero colocar primeiro o x e depois 1/6, ou seja, eu quero colocar o x aqui e depois o 1/6. Bom, nas inequações, quando você faz isso, você tem que inverter o seu sinal de desigualdade, ou seja, ao invés de colocar maior ou igual, eu vou colocar agora menor ou igual justamente por conta dessa inversão. E faz sentido. Por quê? Porque se eu falo que 2 é menor do que 7, é porque o 7 é maior do que 2. Observe que aqui eu inverti a ordem de escrita dos números e, obviamente, o meu sinal de desigualdade ele se inverteu para que essa desigualdade ficasse coerente. Tudo bem? Então, na letra B, eu tenho uma função que pode receber qualquer valor que seja menor ou igual a 1/6. Vamos escrever isso, então. Aqui eu tenho, portanto, vamos escrever isso, portanto, o domínio da minha função pode ser qualquer número real, então x que pertence aos números reais, desde que, aí eu coloco aqui um tal que, esse valor ele seja menor ou igual a 1/6. Se esse valor for maior do que 1/6, já está infringindo aquelas condições que nós colocamos anteriormente. Bom, agora passando para a letra C tem uma função cuja lei é f de x igual a raiz quadrada de x menos 4 mais 1 sobre a raiz quadrada de x menos 2. Nesse tipo de lei, a gente tem a presença de fração e de raiz de índice par. Obviamente, nós vamos ter que fazer as condições expostas tanto no primeiro caso quanto no segundo.
Ele a gente chamou de terceiro caso. O terceiro caso é uma combinação dos dois primeiros. Vamos analisar então por partes. Eu quero analisar primeiramente esse denominador aqui dessa fração. Ou seja, o denominador ele é o raiz quadrada de x menos 2. Sim, vou fazer aqui que raiz quadrada de x menos 2, que é o denominador da minha fração ali, tem que ser um número diferente de zero, porque denominadores não podem ser iguais a zero. Tá bom? Então aqui, ó, eu já elimino a possibilidade desse denominador ser igual a zero. Como é que eu resolvo isso? Vamos elevar ao quadrado os dois membros aqui. Se eu elevo ao quadrado, vou copiar aqui, copiar essa expressão do denominador aqui, do mesmo jeito que ela está, e vou elevar ao quadrado os dois membros da minha equação, tanto o primeiro quanto o segundo. Aqui nós podemos simplificar, 2 simplifica com essa raiz, e ali a gente tem x menos 2. Tem que ser diferente de zero, que 0 ao quadrado é zero. Passando então o 2 para o segundo membro, a gente tem que x é diferente de 2. Essa é a primeira restrição que nós temos. O x ele tem que ser diferente de 2. Agora nós vamos observar os problemas que acontecem nas raízes de índice par e evitar que aconteça, né? Ou seja, esse radicando ele tem que ser maior ou igual a zero e esse outro aqui tem que ser maior ou igual a zero também, ok? Então vamos fazer isso, ó. Aqui eu estou fazendo segunda condição. Vamos analisar aqui o primeiro radicando, que é o x menos 4. Esse x menos 4, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Ele tem que ser um número não negativo por conta da condição que nós vimos. Passando-se, então, o 4 para o segundo membro, a gente obtém que o x tem que ser maior do que 4. E aqui eu vou chamar de 3 a análise do próximo radicando, que é esse radicando aqui, o x menos 2. A gente sabe também que ele tem que ser, esse x menos 2, ele tem que ser um número não negativo, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a zero. Passando então o 2 para o segundo membro, a gente obtém que x tem que ser maior ou igual a 2. Bom, só para você entender o que eu fiz. Eu analisei a primeira situação, que é uma situação de fração, tá? A fração ela tem que ter um denominador que não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Então eu já fiz aqui, ó, denominador diferente de zero. No caso 2 e no caso 3, nos itens 2 e 3, eu estou analisando raízes de índice par. Esse radicando ele tem que ser maior ou igual a zero e esse radicando também tem que ser maior ou igual a zero. E foi o que eu fiz aqui. Ok, agora a gente vai fazer essas condições conversarem entre si. Nós vamos ver qual é a melhor condição para que não infrinja nenhuma das partes ali da nossa função. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer a interseção. Vou fazer até mais um tracinho aqui para a gente entender isso. Ó, eu vou representar cada um dos três intervalos e, por último, eu faço a interseção. Porque a interseção ela exprime a condição que obedece tanto uma parte quanto outra e a outra. Tá bom? Então, é por isso que a gente faz a interseção das três. Aqui eu vou colocar a primeira parte. Aqui eu vou colocar a segunda parte. E aqui eu vou colocar a terceira parte. Vamos lá então. Ó. Na primeira, a gente tem que o x ele pode ser qualquer número diferente de 2. Então vamos colocar isso aqui. Ó. Aqui é o 2. O meu x ele pode ser qualquer valor, só que diferente de 2. Então eu vou fazer aqui uma extremidade aberta no 2. Vou fazer aqui uma bolinha aberta no 2. Tá? Nós estamos excluindo o 2 daqui. Vamos expressar agora a segunda parte. O x ele tem que ser maior ou igual a 4. Então eu vou colocar aqui o número 4.
ele tem que ser maior ou igual a 4. Vou fazer a chura para cá, e como é maior ou igual, a gente coloca a bolinha fechada. Lembre-se de que toda vez que tem esse tracinho, você coloca a bolinha fechada. E aqui a gente tem que colocar o x maior ou igual a 2. O 2 está aqui. Então tem que ser maior ou igual a 2. Obviamente aqui a bolinha ela é fechada. Agora eu tenho que fazer a interseção desses três intervalos. Observe que o trecho que aparece nos três intervalos simultaneamente é o trecho que está do 4 para a direita. Logo, a minha interseção vai ser essa aqui, ó, 4 para a direita, tá bom? Lembrando que isso aqui é nada mais, nada menos do que a interseção da condição 1 com a condição 2 com a condição 3. Logo, agora a gente já tem condições de explicitar o domínio dessa função. Portanto, o domínio da minha função vai ser igual ao conjunto formado por todos os números reais, desde que esses números sejam maiores ou iguais a 4. Só para reforçar com você, toda vez que você tiver que utilizar mais de uma condição de análise para o domínio da sua função, ao final você faz a interseção para conversar essas condições entre si e chegar a um consenso, ou seja, chegar a um intervalo que não vai infringir nenhuma das partes da sua função. E por fim, aqui a gente tem a letra D. A letra D é um caso muito interessante, na qual a gente não observa nenhum dos três problemas, né? A gente não vê presença de fração, a gente não vê presença de raiz de índice par e nem fração com raiz de índice par. Obviamente, essa função pode receber qualquer número real, não tem nenhum tipo de restrição para ela. Como que eu vou escrever isso? O conjunto domínio dessa função, ele é todo o conjunto dos números reais. Essa função pode receber qualquer valor real que não vai ter problema com ela. Assim a gente termina mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.